Você conhece a piada do pintinho que não entendia piadas? Piu. Entendeu? Este é o Diário de Monte Rosa. Bom momento, cidadão de Monte Rosa. Você deve ter notado algo de diferente nessa transmissão. Esse som que pontua os términos de algumas das minhas frases. Esse som. É o som de risadas. Risadas são como sorrisos barulhentos. Essas risadas não são de ninguém específico, são apenas gravações. Ninguém agora está dando risadas, na verdade. Essas foram gravadas de pessoas que já estão mortas. Pesquisas sobre o mundo antigo indicam que poucas coisas são mais engraçadas que risadas de pessoas mortas. E elas são parte de um experimento científico. Já faz algum tempo que os coeficientes de sorriso da cidade estão muito aquém dos indexadores de felicidade. Os índices sempre crescentes de felicidade, que atualmente estão em 80 kW per capita, não condizem com a quantidade de sorrisos angariados pela máquina detectora da alegria monterrosiana, que recentemente foi rebatizada pela agência como a Alegrenagem. E como os sorrisos são a representação máxima da felicidade, esse descompasso entre os indexadores de felicidade e os sorrisos precisa ser investigado. O que pode indicar duas coisas. Primeiro, que a alegrenagem está descalibrada. Ou segundo, que vocês não estão rindo o bastante. Essa não seria a primeira descalibragem da máquina. Houve já o infortuito episódio que acabou por ocasionar a extinção dos porcos em Monte Rosa, quando a máquina decidiu coletar chouriços ao invés de sorrisos. E eviscerou vivas 28 pessoas e toda a população de porcos de Monte Rosa, que eram 5 ao todo. Este ocorrido, que ficou conhecido como o incidente número 79, só não foi mais traumático porque, após a chacina, foram oferecidas generosas porções suculentas e deliciosas de chouriço. Para aqueles que não conhecem, o chouriço é um prato feito com tripas recheadas de sangue. É preferencialmente feito com tripas suínas, mas qualquer uma serve, como aprendemos com esse incidente. Agora, para os que conhecem chouriço, a partir deste momento, essa palavra passa a se referir a qualquer recipiente cromado capaz de conter mais de 3 litros de substâncias líquidas. Agora, contudo, a máquina parece estar corretamente calibrada. Ou seja, só resta a outra opção, que vocês não estão rindo o bastante, embora devessem. Os cientistas trabalham com algumas hipóteses diferentes. A primeira é de que as pessoas não sabem sorrir. Essa teoria será testada pela transmissão de tutoriais ao longo da programação. A segunda hipótese é de que as pessoas sabem, mas não conseguem sorrir. Pesquisas indicam que maus hábitos alimentares e desprezo pelo governo local podem induzir a perda de força nos músculos faciais, dificultando a prática do sorriso. Para isso serão criadas as Academias do Sorriso, que irão oferecer exercícios faciais para fortalecer novamente esse seu rosto flácido, incapaz de demonstrar alegria. E por fim, a terceira hipótese, que é a mais provável, é a de que os cidadãos de Monte Rosa consideram não saber os momentos adequados para rir, e por isso evitam o sorriso pelo medo de serem julgados. Sobre isso você não precisa se preocupar. Rir não é vergonha nenhuma e nem é passível de punição, se for usado nos momentos corretos. Para isso estão sendo usadas essas risadas no fundo, para capacitá-los a rir nos momentos cabíveis. As risadas dos defuntos se ausentarão aos poucos das transmissões, conforme os índices da alegrenagem se normalizam. O cientista Carlos Renomado disse, abre aspas, imagine que é como uma criança que aprende a andar de bicicleta.
primeiro você usa rodinhas e põe atrás dela alguma criatura faminta e sanguinária. Mas isso só é necessário até que a criança adquira o equilíbrio. Depois de algum tempo, você não precisa mais de criatura nenhuma para fazer a criança pedalar. Fecha aspas. O que quer dizer que logo todos vocês serão capazes de sorrir, mesmo que nenhuma criatura faminta sanguinária esteja te perseguindo. E falando em sorrisos, também é bom clarificar o funcionamento do indicador de felicidade, assunto que ainda desperta alguma curiosidade. A felicidade monterrosiana é medida em quilowatts per capita. Quilowatts se referem à quantidade de energia gerada pela alegria em Monte Rosa. A alegria é gerada por qualquer atividade feliz, e per capita significa por capeta. Isso é, a quantidade de capetas existentes na cidade, que atualmente são 3. A relação dos capetas com a felicidade é óbvia. Eles oferecem pactos nos quais trocam coisas preciosas pela expectativa da felicidade eterna. Mas há aí um detalhe controverso, como é ilustrado pelo caso do Dr. Fausto, o médico que trocou seu programa de televisão pela felicidade eterna. A questão é que os pactos com os capetas sempre trazem implicações imprevisíveis. Ao efetuar o pacto com um dos capetas, esse ser tomou não apenas o programa de televisão do Dr. Fausto, mas também todos os programas e transmissões televisivas de Monte Rosa, e este foi o fim desse meio de comunicação por essas bandas. Por isso, alguns dizem que eles são ardilosos e enganadores. Eles só querem matar, roubar e destruir. Mas mesmo aqueles que afirmam isso já foram vistos nos limites da Floresta do Cerrado, armando oferendas com discos da Xuxa, que naturalmente não foram aceitos, já que os toca-discos, tanto os reversos quanto os progressivos, foram extintos. E os capetas preferem ouvir jazz. Pactos são um assunto muito polêmico, tão polêmico quanto a felicidade. As pessoas buscam incessantemente por algo que lhes seja precioso, para que depois de conseguir, possam fazer um pacto com algum capeta e obter a felicidade eterna. Mas é como dizia o poeta morto: não que seja eterna, mas infinita, enquanto durem. Enquanto durem os níveis de radiação, os engasgos no tempo, a intransponível cúpula de fumaça e os perturbadores sons guturais do intangível. Por enquanto, isso é tudo. Voltaremos logo se nada der muito errado. Um bom momento e muito obrigado. Este foi o Diário de Monte Rosa.